Você já parou para pensar que tudo o que você conhece sobre Eva pode estar incompleto? Que a história da primeira mulher da humanidade vai muito além daquela narrativa simplificada que ouvimos desde crianças? Hoje, vamos mergulhar em camadas profundas de revelação, conectando verdades espirituais com descobertas arqueológicas, linguísticas e históricas que vão transformar completamente sua compreensão sobre quem realmente foi Eva e por que sua história importa tanto para você hoje. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta jornada fascinante pelos mistérios da primeira mulher. O que você está prestes a descobrir combina revelação bíblica com conhecimento que permaneceu oculto por séculos. E tenho certeza de que ao final desta mensagem, você nunca mais verá Eva da mesma forma. Vamos começar pelo princípio, mas não da maneira que você espera. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23, nos apresenta algo absolutamente revolucionário. A Bíblia descreve o que podemos chamar de primeira cirurgia da história da humanidade. Deus faz Adão cair em sono profundo, retira uma de suas costelas e daquela costela forma a mulher. Mas aqui vem algo que arqueólogos e antropólogos culturais descobriram que muda tudo. Em todas as civilizações antigas contemporâneas ao relato bíblico, as mulheres eram criadas do barro, da terra, de elementos inferiores. Apenas na narrativa hebraica, a mulher vem do próprio homem, estabelecendo igualdade desde o princípio. A palavra hebraica usada aqui é tsela, que traduzimos como costela, mas especialistas em linguística hebraica explicam que o termo carrega um significado muito mais profundo. Tsela aparece em outras partes das Escrituras, referindo-se a lado ou câmara. Alguns estudiosos sugerem que não foi literalmente uma costela óssea, mas sim que Deus separou Adão em duas metades complementares. Pense na profundidade disso. Eva não foi criada dos pés de Adão para ser pisoteada, nem da cabeça para dominá-lo, mas do lado para caminhar junto. De perto das costelas que protegem o coração para ser amada e protegida, de sob o braço para ser abraçada. Mas aqui está uma descoberta que vai surpreender você. Textos rabínicos antigos, particularmente o alfabeto de Ben Sira, datado entre os séculos 8 e 10 da Era Comum, mencionam uma figura chamada Lilith como primeira esposa de Adão, criada do pó assim como ele, que teria se rebelado por exigir igualdade total e deixado o Éden. Embora esta não seja uma narrativa bíblica canônica, ela revela algo fascinante sobre como as culturas antigas lidavam com questões de poder e gênero. A tradição sobre Lilith existe em textos apócrifos e folclore judaico, mas a Bíblia é clara. Eva é apresentada como a primeira e única esposa de Adão, a mãe de toda a humanidade. E sobre esse título precisamos falar. Gênesis capítulo 3, versículo 20 nos diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A palavra hebraica avá ou shavá vem da raiz shayá, que significa viver ou dar vida. Linguistas hebraicos explicam que o nome Eva literalmente significa aquela que dá vida, ou mãe dos viventes. Agora, aqui está o que mais impressiona e revela o coração de Deus. Adão dá esse nome a Eva, depois da queda, depois do pecado, depois de ouvir sobre todas as consequências. Mesmo assim, ele não a chama de mãe da morte ou causadora da queda, mas mãe da vida. Isso nos mostra algo profundo sobre esperança, redenção e propósito que transcende o erro. Para entendermos verdadeiramente Eva, precisamos entender o mundo em que ela viveu. O Jardim do Éden, segundo estudos geográficos e arqueológicos, estava localizado provavelmente na região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque e partes do Irã. Gênesis capítulo 2 menciona 4 rios: Pison, Gion,
Tigre e Eufrates. Dois desses rios, o Tigre e o Eufrates, ainda existem hoje. Geólogos e arqueólogos mapearam essa região e descobriram que há cerca de 6.000 anos, essa área era incrivelmente fértil, um verdadeiro paraíso agrícola, exatamente como a Bíblia descreve. Mas havia algo neste jardim que mudaria tudo. Duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui vem uma pergunta que teólogos debatem há milênios. O que exatamente era essa árvore do conhecimento? No hebraico é chamada de Etz Hada'at Tov Vara, a árvore do conhecimento de bem e mal. A palavra Da'at não significa apenas conhecimento intelectual, mas conhecimento experiencial, íntimo. Especialistas em linguística explicam que é a mesma raiz usada quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, referindo-se à intimidade conjugal. Então, o que Deus estava realmente proibindo não era o conhecimento em si, porque Deus é a fonte de toda sabedoria. Estudiosos da Torá explicam que era o conhecimento autônomo do bem e do mal, a capacidade de decidir moral e ética independentemente de Deus. Era sobre autoridade, não sobre informação. Deus estava dizendo, existe uma árvore que representa sua dependência de mim ou sua independência de mim. Escolha sabiamente. Interpretações cabalísticas judaicas, particularmente no Zohar, um texto místico do século XIII, sugerem que a árvore representava o poder de discernimento moral que os humanos ainda não estavam preparados para manejar. Era como dar uma arma nuclear a uma criança. A tradição rabínica também sugere que Adão e Eva deveriam ter esperado até o Shabat, o 7º dia, quando estariam maduros espiritualmente, para receber essa responsabilidade como um presente de Deus, não roubá-la prematuramente. E aqui entra a serpente. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 nos diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica para astuto aqui é arum, que pode significar tanto astúcia sábia quanto malícia enganosa. Mas aqui está algo que deixa arqueólogos e antropólogos fascinados. Em todas as culturas antigas do Oriente Próximo, a serpente era símbolo de sabedoria, cura e até divindade. No Egito, a serpente representava faraós. Na Mesopotâmia, estava associada a deuses. Essa escolha de uma serpente como tentadora não foi acidental. Era subverter um símbolo universal de sabedoria para propósitos malignos. Mas quem era realmente essa serpente? Teólogos ao longo dos séculos conectaram a serpente com Satanás, especialmente baseados em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que identifica a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Mas no texto de Gênesis há um mistério intrigante. Isso não era normal, mesmo no Éden. Estudiosos sugerem que a serpente foi um instrumento, um hospedeiro para uma força espiritual maligna. O adversário escolheu a criatura mais astuta para executar seu plano. E que plano psicológico brilhante, porém maligno. Vamos analisar a estratégia de persuasão usada contra Eva. Primeiro, a serpente não começou com uma mentira direta, mas com uma pergunta que distorcia a verdade. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim. Isso é manipulação clássica. Especialistas em psicologia explicam que essa técnica se chama gaslighting, ou distorção da realidade. A serpente exagerou a proibição de Deus para fazê-la parecer injusta. Eva corrige parcialmente, mas note algo crucial que raramente mencionam. Ela adiciona à ordem de Deus. Ela diz que não podem nem tocar na árvore, mas Deus nunca disse isso. Por que Eva adicionaria isso? Alguns rabinos sugerem que Adão, tentando proteger Eva, criou uma cerca ao redor da lei divina. O problema é que quando você adiciona as palavras de Deus,
você as enfraquece. A serpente, então, aproveitou essa abertura e disse a mentira direta: certamente não morrerão. E depois plantou a dúvida venenosa: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a essência de toda tentação, ontem e hoje. A promessa de ser como Deus sem Deus. E Eva, olhando para a árvore, viu três coisas como registra Gênesis capítulo 3, versículo 6. Primeiro, a árvore era boa para se comer. Isso é o desejo físico, a lascívia da carne. Segundo, era agradável aos olhos. Isso é o desejo estético, a lascívia dos olhos. Terceiro, era desejável para dar entendimento. Isso é o desejo de status e poder, a soberba da vida. João, o apóstolo, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, identifica essas mesmas três categorias de tentação que ainda nos atacam hoje. Eva tomou do fruto e comeu. Então, e isso é crucial, ela deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Adão estava lá. Muitos sermões pintam Eva sendo enganada sozinha, mas o texto é claro. Adão estava presente durante toda a conversa e não disse nada. Teólogos apontam que isso torna a responsabilidade dele ainda maior. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz que Adão não foi enganado, mas Eva sim. Adão pecou com pleno conhecimento. Eva foi seduzida pelo engano, e aqui vem algo que muda nossa compreensão de responsabilidade. Embora Eva tenha comido primeiro, a Bíblia consistentemente coloca a responsabilidade maior sobre Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Por quê? Porque Deus tinha dado a ordem diretamente a Adão, antes de Eva existir. Deus havia estabelecido Adão como líder espiritual e protetor. Quando a serpente atacou Eva, Adão deveria ter intervindo, protegido, instruído. Seu silêncio foi sua maior falha. As consequências foram imediatas e profundas. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram. Ironicamente, a serpente disse a verdade sobre isso, mas foi uma verdade envenenada. Seus olhos se abriram, mas para a vergonha, o medo, a culpa. Antropólogos culturais explicam que a consciência da nudez representa a perda da inocência, o nascimento da autoconsciência problemática. Pela primeira vez, eles experimentaram separação de Deus, um do outro e de si mesmos. Quando Deus vem ao jardim e confronta o casal, observe a sequência de julgamento. Primeiro, Deus questiona Adão, que imediatamente culpa Eva e, indiretamente, o próprio Deus. A mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Mas aqui está algo profundo que raramente notamos. Deus não amaldiçoa diretamente nem Adão, nem Eva. Ele amaldiçoa a serpente e o solo, mas não os seres humanos. As consequências sobre eles são naturais do pecado, não maldições divinas adicionais. A serpente, Deus declara inimizade e a promessa: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é chamada de proto-evangelho, a primeira proclamação do Evangelho na Bíblia. Teólogos ao longo dos séculos viram aqui a primeira profecia sobre Jesus Cristo, o descendente da mulher que esmagaria o poder de Satanás. A Eva, Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 16: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Esta passagem tem sido fonte de debate teológico intenso. A palavra hebraica para sofrimento aqui é itzavon, a mesma palavra usada para o trabalho penoso de Adão com o solo. Não é apenas dor física, mas labuta, esforço árduo. E a frase "ele a dominará"
tem causado discussões por milênios. A palavra hebraica, mashal, significa governar ou dominar, mas estudiosos debatem se isso é uma prescrição divina de hierarquia ou uma predição descritiva do que aconteceria em um mundo caído. Muitos teólogos contemporâneos argumentam que isso é consequência do pecado, não a intenção original de Deus. No Éden, antes da queda, havia parceria igual. O domínio masculino é resultado da quebra, não do design divino original. Historiadores sociais documentam que esta interpretação tem sido usada para justificar a subjugação feminina ao longo da história. Mas Jesus Cristo, em seu ministério, consistentemente elevou e honrou as mulheres de maneiras que eram radicalmente contraculturais para aquele tempo. Ele tratou mulheres como discípulas, testemunhas e portadoras da mensagem de sua ressurreição, restaurando a dignidade perdida no Éden. Agora, Eva e Adão estão fora do Éden. Arqueólogos que estudam padrões de assentamento antigos na Mesopotâmia explicam que a transição de uma vida paradisíaca no jardim para a agricultura árdua fora dele teria sido brutal. A vida expectante média naquela região, baseada em análises de esqueletos antigos, começou a cair drasticamente quando a humanidade teve que depender de agricultura em solo hostil. Eva torna-se mãe. Gênesis capítulo 4, versículo 1, registra o nascimento de Caim e suas palavras: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem." A palavra hebraica, caná, significa adquirir ou possuir, e há um jogo de palavras com o nome Caim. Mesmo na dor, Eva reconhece a mão de Deus. Depois vem Abel, cujo nome Hevel significa vapor ou fôlego, algo transitório. Que nome profético e trágico! E então acontece o impensável. Caim mata Abel. Imagine Eva, a primeira mãe da humanidade, experimentando a primeira morte violenta da história. Ela que trouxe vida ao mundo, agora presencia a morte, não apenas qualquer morte, mas assassinato. Não apenas qualquer assassinato, mas fratricídio. Um filho mata o outro. O peso emocional disso é inimaginável. Psicólogos que estudam trauma explicam que Eva carregou uma culpa multifacetada. Pela queda que trouxe morte ao mundo, pela criação de filhos que se tornaram assassino e vítima, pela perda simultânea de ambos os filhos. Textos rabínicos antigos, particularmente no Midrash, sugerem que Eva se afastou de Adão por 130 anos após a morte de Abel, em luto e penitência. Quando eles se reconciliaram, nasceu Sete, cujo nome significa concedido ou compensação. Eva diz em Gênesis capítulo 4, versículo 25, "Deus me concedeu um filho no lugar de Abel." Sete representa nova esperança, nova linhagem, e é através dele que viria Noé, Abraão, Davi e, finalmente, Jesus. Aqui está algo que arqueólogos e geneticistas acham fascinante. Estudos de DNA mitocondrial, que é passado apenas através da linha materna, sugerem que toda a humanidade compartilha uma ancestral comum feminina. Cientistas a chamam de Eva mitocondrial. Embora este seja um conceito científico diferente da Eva bíblica, a convergência é notável e tem gerado discussões interessantes entre ciência e fé. Quanto tempo Eva viveu? A Bíblia não nos diz diretamente, mas sabemos que Adão viveu 930 anos, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 5. Cronologistas bíblicos e rabinos especulam que Eva viveu próximo a esse tempo, testemunhando gerações de descendentes, vendo a humanidade se multiplicar e também a maldade aumentar. Imagine carregar esse legado. Você foi a primeira mulher, viu o Éden, trouxe o pecado, mas também trouxe toda a humanidade. Textos apócrifos como a Vida de Adão e Eva, datados provavelmente do 1º século antes de Cristo, fornecem detalhes imaginativos sobre sua vida e morte.
incluindo um suposto arrependimento profundo e reconciliação com Deus. Embora não sejam canônicos, esses textos revelam como as primeiras comunidades judaicas e cristãs refletiam sobre Eva, geralmente com mais compaixão do que as interpretações medievais posteriores. Falando em interpretações, a visão de Eva mudou dramaticamente ao longo da história. Pais da igreja primitiva, como Tertuliano, no segundo século, a chamaram de porta do diabo, culpando-a de forma desproporcional. Agostinho, no quarto e quinto séculos, desenvolveu a doutrina do pecado original, parcialmente baseada na ação de Eva. Durante a Idade Média, Eva tornou-se símbolo de tudo que era considerado perigoso sobre as mulheres: sensualidade, fraqueza, propensão ao pecado. Mas aqui está uma mudança profunda no Novo Testamento, o paralelo entre Eva e Maria. Justino Mártir, no segundo século, foi um dos primeiros a articular isto. Eva, uma virgem em um sentido, desobedeceu e trouxe morte. Maria, uma virgem, obedeceu e trouxe o autor da vida. Através de uma mulher veio a queda, através de uma mulher veio a redenção. Isso não diminui Eva, mas a coloca dentro de um plano divino maior, onde até mesmo a queda seria redimida. Interpretações gnósticas, encontradas em textos como o Apocalipse de Adão e Sobre a Origem do Mundo, dos séculos 2 a 3, apresentam Eva de forma radicalmente diferente. Nesses textos, ela é vista como heroína que trouxe conhecimento iluminador à humanidade, libertando-os da ignorância imposta por um Deus criador imperfeito. Embora essas visões sejam heterodoxas e rejeitadas pela ortodoxia cristã, elas mostram como Eva tornou-se um símbolo multifacetado em diferentes tradições religiosas. A Cabala judaica oferece outra camada de interpretação fascinante. No pensamento cabalístico, particularmente no Zohar, a queda é vista não apenas como tragédia, mas como parte necessária do processo de tikkun, ou correção cósmica. A ideia é que a humanidade precisava cair para poder subir, precisava experimentar o mal para escolher conscientemente o bem. Eva, nesta visão, torna-se instrumento involuntário de um plano divino maior para o amadurecimento da consciência humana. Quando olhamos para mitologias paralelas, as semelhanças são intrigantes. Pandora, na mitologia grega, é criada pelos deuses e traz males ao mundo ao abrir uma caixa proibida, mas também preserva a esperança. As coincidências temáticas entre Eva e Pandora levaram historiadores da religião a especular sobre influências culturais cruzadas ou arquétipos humanos universais, sobre feminilidade, conhecimento e consequência. Na arte, Eva tem sido representada de inúmeras formas, desde mosaicos bizantinos até pinturas renascentistas de Michelangelo e Tiziano, até obras modernas e contemporâneas. A Eva de Michelangelo na Capela Sistina mostra uma mulher forte, não uma tentadora sedutora. Arqueólogos descobriram representações de Eva em catacumbas cristãs primitivas, geralmente ao lado de Adão, em cenas de criação ou expulsão, tratada com dignidade, não desprezo. Textos judaicos antigos, incluindo o Talmud, discutem se Eva teve outros filhos além dos mencionados na Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz que após Sete, Adão gerou filhos e filhas, sugerindo que Eva teve muitos outros filhos, embora não nomeados. Alguns textos rabínicos especulam números enormes, necessários para popular a terra rapidamente. A tradição também sugere que Caim e Abel teriam se casado com irmãs, uma realidade necessária no início da humanidade, antes que as leis contra incesto fossem estabelecidas posteriormente na Torá. Há também debates fascinantes sobre a genética e diversidade humana. Como toda a diversidade racial e étnica poderia vir de um único casal,
Geneticistas, que são cristãos, argumentam que Adão e Eva teriam carregado toda a variabilidade genética necessária e que, através de mutações, deriva genética e seleção natural ao longo de milhares de anos, a diversidade que vemos hoje emergiu. É uma área onde fé e ciência ainda estão em diálogo intenso. Mas voltemos ao coração da questão espiritual. Quem era Eva realmente? Ela era curiosa. E curiosidade não é pecado, é humano, é como Deus nos fez. Ela foi enganada. E quantos de nós também fomos? Ela comeu o fruto. E quantas vezes comemos do que sabemos ser proibido? Ela se escondeu de Deus. E quantos de nós fazemos o mesmo? Eva é espelho da humanidade. Suas lutas são nossas lutas. Seus fracassos refletem nossos fracassos. Mas também sua esperança pode ser nossa esperança. Porque aqui está a revelação que transforma tudo. Deus não abandonou Eva. Mesmo depois do pecado, ele a vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Pense nisso. O primeiro sacrifício de animais na Bíblia foi feito por Deus para cobrir a vergonha de Eva e Adão. Sangue foi derramado para cobrir pecado. Isso é o Evangelho em embrião. Isso aponta para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado para cobrir não apenas nossa vergonha, mas para remover completamente nosso pecado. Eva é chamada de mãe de todos os viventes, mesmo após a queda, porque Deus vê além do erro. Ele vê propósito, potencial, redenção. A promessa feita no jardim, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, foi cumprida quando Jesus Cristo, nascido de mulher, sem intervenção de homem, derrotou o pecado e a morte na cruz e na ressurreição. E aqui está algo profundo. Jesus tinha que nascer de uma mulher para reverter a maldição que entrou através de uma mulher. Mas mais do que isso, Jesus honrou mulheres de formas revolucionárias. Ele falou com a samaritana no poço quando homens não deveriam falar com mulheres estranhas. Ele permitiu que Maria de Betânia se sentasse aos seus pés como discípula quando mulheres eram proibidas de estudar Torá. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena após sua ressurreição, tornando-a a primeira evangelista, a primeira a proclamar: Ele vive, quando o testemunho de mulheres não era sequer aceito em tribunais daquela época. A história de Eva nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas, mas também sobre a fidelidade incansável de Deus. Eva escolheu mal, mas Deus escolheu redimir. Eva trouxe morte, mas Deus providenciou vida. Eva se escondeu, mas Deus a procurou. Eva teve medo, mas Deus a vestiu e a consolou com promessa de redenção futura. Quando você olhar sua própria vida e ver os lugares onde você escolheu mal, onde cedeu à tentação, onde acreditou na mentira em vez da verdade de Deus, lembre-se de Eva. Lembre-se de que seu erro não definiu seu destino eterno. Lembre-se de que mesmo na consequência havia promessa. Lembre-se de que Deus não a chamou de traidora, mas permitiu que fosse chamada de mãe de todos os viventes. E se você é mulher especialmente, ouça isto: Eva não é sua vergonha. Ela é sua herança de força, resiliência e esperança. Você vem de uma linhagem de mulheres que Deus usou poderosamente. Sara, que riu, mas concebeu o impossível. Raquel, que foi amada profundamente. Débora, que liderou nações. Ruth, que escolheu lealdade e tornou-se ancestral do Messias. Esther, que arriscou tudo para salvar seu povo. Maria, que disse sim a Deus quando o mundo diria não. A história nunca contada de Eva é, na verdade, sua história. É minha história. É a história da humanidade, criados para a glória, caídos em pecado, mas destinados à redenção. Eva viu o Éden, mas nós, através de Cristo, veremos algo ainda maior: o novo Éden.
A nova Jerusalém, onde a árvore da vida estará novamente acessível, onde não haverá mais maldição, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 2, nos dá essa visão gloriosa. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. O que foi perdido no primeiro Éden será restaurado no Éden final. E aqui está minha promessa para você hoje, fundamentada na palavra de Deus e confirmada pela história. Assim como Eva não ficou definida por seu pior momento, você também não fica. Assim como Deus viu além do erro de Eva e viu propósito, Ele vê você da mesma forma. Assim como Deus vestiu Eva e lhe deu nova chance, Ele oferece a você, através de Jesus Cristo, não apenas nova chance, mas nova vida, nova identidade, nova esperança. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O pecado de Eva foi grande, mas a graça de Deus é maior. Seu pecado pode ser grande, mas a graça disponível em Cristo é infinitamente maior. O que você precisa fazer é o que Eva precisava fazer, o que todos precisamos fazer. Parar de se esconder, sair das árvores do jardim onde nos escondemos em vergonha e permitir que Deus nos vista com as vestes da salvação, a cobertura do sacrifício perfeito de Jesus. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades profundas que Deus preservou através dos séculos, não guarde para si. Compartilhe esta mensagem. Alguém precisa ouvir que não está definido por seus erros. Alguém precisa saber que Deus ainda escreve histórias de redenção. Alguém precisa entender que, mesmo sendo mãe de todos os viventes após a queda, Eva testemunha que Deus transforma maldições em bênçãos. Eva viveu sua história, cometeu seus erros, experimentou suas dores, mas também viu a fidelidade de Deus se manifestar geração após geração. Ela plantou a semente da esperança que germinaria em Cristo. E agora, essa semente cresceu em árvore frondosa, onde você pode encontrar sombra, descanso e cura. Que a história de Eva te lembre hoje que Deus é o Deus de segundas chances, de novas estações, de propósitos que vão além de nossos fracassos. Que você possa experimentar a mesma transformação, de escondido para vestido, de envergonhado para honrado, de condenado para redimido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nasceu de mulher para salvar tanto homens quanto mulheres, que honrou as filhas de Eva, restaurando sua dignidade, que morreu e ressuscitou para que você e eu pudéssemos voltar ao Éden, não o jardim terrestre perdido, mas o paraíso eterno prometido, eu declaro sobre você sabedoria para suas escolhas, paz para suas batalhas interiores, prosperidade em todas as áreas de sua vida e, principalmente, a certeza absoluta de que seu valor não está definido por seus piores momentos, mas pelo preço que foi pago por você na cruz. Que a graça que alcançou Eva, que alcançou Maria, que alcançou a mulher no poço, a mulher apanhada em adultério e milhões ao longo da história, alcance você hoje. Mas há ainda camadas mais profundas na história de Eva que precisamos explorar. Revelações que transformarão completamente sua compreensão sobre identidade, propósito e o plano eterno de Deus. Prepare seu coração, porque o que vem agora conecta céu e terra de maneiras surpreendentes. Vamos falar sobre algo raramente mencionado: a vida íntima de Eva com Deus antes da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. A expressão hebraica Ruach Hayom literalmente significa o vento do dia ou a brisa da tarde.
Isso nos revela algo extraordinário. Havia um padrão, uma rotina estabelecida. Deus caminhava com Adão e Eva regularmente. Não era a primeira vez. Eles tinham comunhão diária, íntima, face a face com o Criador. Imagine isso por um momento. Eva conversava diretamente com Deus. Ela ouvia sua voz audível. Ela caminhava ao seu lado. Teólogos místicos, ao longo dos séculos, meditaram sobre que tipo de conversas aconteciam nessas caminhadas. O que Deus ensinava a Eva? Que sabedoria ele compartilhava? Que revelações sobre criação, propósito, eternidade? Eva tinha acesso direto ao conhecimento divino, não mediado por profetas, sacerdotes ou escrituras. Ela aprendia da própria boca de Deus. E aqui está algo que antropólogos da religião acham fascinante. Em todas as tradições religiosas antigas, há memórias de uma era dourada, quando deuses caminhavam entre humanos. Os gregos tinham suas histórias da Idade de Ouro. Os hindus falam do Satyayuga. Os persas lembravam do reino de Ima. Essas memórias culturais dispersas poderiam ser ecos distorcidos da realidade do Éden. Historiadores da religião debatem se essas são memórias ancestrais de uma época quando a humanidade realmente tinha comunhão direta com o divino. Mas voltemos a Eva. Há uma dimensão da sua personalidade que frequentemente ignoramos: sua criatividade. Gênesis capítulo 2, versículo 20, nos diz que Adão deu nomes a todos os animais, mas Eva certamente participou dessa vida no jardim. Ela observava a criação. Linguistas explicam que nomear não é apenas rotular, mas compreender a essência das coisas. Eva estava aprendendo botânica, zoologia, ecologia diretamente da observação da criação perfeita de Deus. Alguns comentaristas judeus sugerem que Eva pode ter sido a primeira agricultora, a primeira a realmente trabalhar intencionalmente com plantas. Quando Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 15, para Adão cultivar e guardar o jardim, o verbo hebraico abad significa servir ou trabalhar, e chamar significa guardar ou proteger. Isso não era apenas manutenção passiva, era envolvimento ativo, criativo, cuidadoso com a criação. E aqui está algo profundo sobre a vocação de Eva, que raramente consideramos. Ela foi criada para ser Ezer Kenegdo, que traduzimos como auxiliadora idônea ou ajudadora adequada. Mas especialistas em hebraico bíblico apontam que essa tradução não captura a força do termo. A palavra Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento e, na maioria das vezes, refere-se ao próprio Deus como ajudador de Israel. É uma palavra de força, poder, capacidade. E Kenegdo significa correspondente a ele, ao seu lado, igual em nível, mas complementar em função. Então Eva não foi criada para ser subordinada, mas para ser parceira poderosa. Ela tinha força, capacidade, poder para complementar Adão em dominar a criação, não para ser dominada por ele. A queda distorceu isso, mas o design original era parceria igualitária com papéis complementares. Agora vamos adentrar um território menos explorado: o impacto psicológico e emocional da transição do Éden para o mundo caído. Psicólogos que estudam trauma explicam que mudanças abruptas de ambiente seguro para hostil causam o que chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Eva experimentou a maior transição imaginável, de um paraíso onde não havia dor, medo ou necessidade, para um mundo onde precisaria lutar pela sobrevivência. A primeira vez que Eva sentiu fome de verdade. A primeira vez que sentiu frio penetrante. A primeira vez que machucou o pé em uma pedra. A primeira vez que ficou doente. A primeira vez que viu Adão frustrado e irritado com o trabalho árduo do solo amaldiçoado. A primeira vez que brigaram, porque sim, eles devem ter brigado. O pecado não trouxe apenas separação de Deus, mas conflito entre eles. E a primeira gravidez de Eva deve ter sido aterrorizante. Ela não tinha mãe para orientá-la. Não havia parteiras experientes.
Não existiam gerações de conhecimento acumulado sobre parto. Ela estava experimentando algo completamente novo e Deus havia dito que seria com dor. Imagine o medo, a incerteza e então a alegria avassaladora quando Caim nasceu. Ela disse: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem." Mesmo na dor, ela reconheceu que Deus estava com ela, capacitando-a. Textos rabínicos no Midrash Rabbah sugerem que Eva teve gêmeos em cada parto, um menino e uma menina, para acelerar o povoamento da terra. Embora especulativo, isso resolveria a questão de com quem Caim e Abel se casaram. Gênesis, capítulo 5, versículo 4, confirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, plural, indicando uma família grande. Mas voltemos ao momento mais doloroso da vida de Eva, a morte de Abel. Gênesis, capítulo 4, não nos dá detalhes emocionais, mas podemos reconstruir. Eva provavelmente ouviu gritos, correu e encontrou Abel morto, Caim com sangue nas mãos. O choque, o horror, a negação, a dor lancinante. Ela segurou o corpo sem vida do filho, a primeira mãe a enterrar uma criança. E não apenas enterrar, mas saber que ele foi assassinado pelo próprio irmão. E Caim, ele foi marcado por Deus e enviado para longe. Gênesis capítulo 4, versículo 16 diz: "Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden." Eva perdeu 2 filhos num único dia, um morto, outro exilado. Que mãe sobrevive a isso? E ainda ela sobreviveu, ela continuou. Ela teve mais filhos, incluindo 7, através de quem viria a linhagem messiânica. Aqui está uma dimensão pouco explorada. Eva, como teóloga, como primeira pregadora da promessa, ela certamente contou a seus filhos sobre o Éden, sobre a queda, sobre a promessa de Deus, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Antes de haver Bíblia escrita, havia tradição oral, e Eva era a fonte primária. Tudo o que as gerações seguintes sabiam sobre a criação e a queda veio das narrativas de Adão e Eva. Estudiosos da tradição oral explicam que, em culturas sem escrita, as histórias eram preservadas com precisão impressionante através de repetição cuidadosa, ritmo mnemônico e importância sagrada atribuída às palavras. Eva era a guardiã das histórias sagradas. Ela era a biblioteca viva da humanidade primitiva. E há algo mais que precisamos considerar: a relação de Eva com suas noras e netos. À medida que a família crescia, Eva tornava-se matriarca de uma civilização nascente. Ela ensinava às noras como dar à luz, como cuidar de bebês, como administrar uma casa. Ela compartilhava sabedoria acumulada através de tentativa e erro, porque ela estava literalmente inventando a maternidade humana conforme avançava. Antropólogos culturais que estudam sociedades matrilineares explicam que em muitas culturas antigas as matriarcas detinham poder real através do conhecimento e da linhagem. Eva, sendo literalmente a mãe de todos, teria tido um status único. Cada ser humano que viveu depois dela estava conectado a ela por sangue. Imagine o peso e a honra disso. Agora, há um aspecto teológico profundo que precisamos abordar: Eva e a natureza do livre-arbítrio. Deus criou Eva com capacidade genuína de escolha. Ela não era um robô programado para obedecer. Ela tinha vontade própria, capacidade de raciocínio, liberdade de decisão. E Deus deliberadamente criou-a assim, sabendo que a liberdade genuína incluía a possibilidade de rebelião. Filósofos cristãos como Agostinho e mais tarde C.S. Lewis argumentaram que o amor verdadeiro requer liberdade verdadeira. Deus poderia ter criado humanos sem capacidade de pecar, mas então eles não poderiam amá-lo genuinamente. O amor forçado não é amor, é programação. Eva tinha que poder escolher Deus livremente, o que necessariamente significava que ela podia também rejeitá-lo. E ela fez ambos. Primeiro, o rejeitou comendo o fruto,
Depois o escolheu novamente, ao continuar vivendo pela fé e criando filhos no conhecimento dele. Há também dimensões proféticas na história de Eva que são absolutamente fascinantes. Isaías, capítulo 7, versículo 14, proclama: Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Esta profecia, cumprida em Maria e Jesus, ecoa de volta ao Éden. A promessa de que a semente da mulher derrotaria a serpente encontra seu cumprimento último, quando uma mulher virgem dá à luz sem participação masculina. E esse filho esmaga o poder de Satanás. Teólogos medievais desenvolveram a tipologia de que Eva era tipo de Maria e Maria era antitipo de Eva. Onde Eva desobedeceu, Maria obedeceu. Onde Eva duvidou, Maria creu. Onde Eva trouxe morte, Maria trouxe aquele que é a vida. Mas ambas são essenciais no plano de Deus. Sem a queda de Eva, não haveria necessidade de redenção. Sem a obediência de Maria, não haveria encarnação do Redentor. E aqui está algo que raramente consideramos. Jesus, ao escolher nascer de mulher, honrou Eva. Ele poderia ter aparecido como adulto, como Melquisedeque, que surge misteriosamente na narrativa bíblica sem genealogia. Mas ele escolheu o caminho da gestação, do parto, da infância, da dependência de uma mãe humana. Ao fazer isso, ele santificou o processo que começou com Eva: maternidade, dar à luz, nutrir vida. Vamos também falar sobre algo crucial: o perdão de Eva. A Bíblia não registra explicitamente Eva pedindo perdão, mas o fato de que ela continuou em relacionamento com Deus, que ela nomeou seus filhos reconhecendo a ajuda divina, que ela confiou na promessa de redenção, tudo isso indica arrependimento genuíno e fé. Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé, não menciona Eva, mas Abel é incluído. A fé de Abel certamente veio do ensino de sua mãe, e há profundidade no próprio ato de Deus vestir Adão e Eva com peles de animais. Como mencionei antes, isso exigiu morte, sangue derramado. Mas pense mais profundamente. Deus matou animais, provavelmente cordeiros, prefigurando o Cordeiro de Deus, com suas próprias mãos para cobrir a vergonha deles. Este é Deus descendo ao nível da necessidade humana, sujando suas mãos, por assim dizer, para providenciar cobertura. Não é apenas substituição, é demonstração de amor sacrificial. Estudiosos da Torá apontam que a palavra hebraica para fazer, em fez roupas de pele, é assá, a mesma palavra usada na criação. Deus estava, de certa forma, recriando Adão e Eva, dando-lhes nova identidade através da cobertura providencial. Isso é batismo em embrião, morte da velha identidade envergonhada e ressurreição em nova identidade coberta pelo sacrifício divino. Agora precisamos falar sobre a resistência de Eva, porque ela demonstrou resiliência extraordinária. Ela não desistiu após a queda. Ela não se entregou ao desespero após a morte de Abel. Ela não amargurou após o exílio de Caim. Ela continuou vivendo, amando, criando, confiando. Psicólogos modernos falariam sobre resiliência pós-traumática e crescimento através da adversidade. Eva é o exemplo primordial disso. E há uma lição profunda aqui para cada um de nós. Seus piores momentos não escrevem o capítulo final da sua história. Eva teve o pior momento imaginável: introduzir pecado e morte no mundo perfeito de Deus. Mas Deus ainda a usou, ainda trabalhou através dela, ainda a amou, ainda cumpriu seus propósitos através da linhagem dela. Se Deus pôde fazer isso com Eva, Ele pode fazer com você. Há também a questão da sabedoria acumulada de Eva ao longo de séculos de vida. Se ela viveu próximo aos 930 anos de Adão, ela viu o mundo mudar dramaticamente. Ela viu a população humana crescer de 2 para milhares. Ela viu seus descendentes desenvolverem agricultura, metalurgia, música, construção de cidades.
tudo registrado em Gênesis capítulo 4. Ela foi testemunha ocular da civilização nascendo. Mas ela também viu a maldade crescer. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se Eva viveu até próximo do dilúvio, e alguns cronologistas sugerem que ela morreu apenas alguns anos antes, ela viu a degradação moral da humanidade. Ela viu o que seu pecado inicial havia desencadeado. Não apenas morte física, mas morte moral, espiritual, social. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Eva carregou responsabilidade que nenhum outro ser humano jamais carregou. Cada morte, cada sofrimento, cada lágrima podia ser rastreada de volta àquele momento no jardim. Como alguém vive com esse peso? A resposta está na promessa. Eva se agarrou à promessa de que viria alguém de sua descendência que consertaria tudo. Ela viveu pela esperança de redenção futura, e essa esperança não era vaga ou abstrata, era concreta, pessoal. Alguns estudiosos especulam que quando Caim nasceu e Eva disse, adquiri um homem do Senhor, ela pode ter pensado que ele era o prometido libertador. Imagine a esperança e depois a devastação quando Caim se revelou assassino. Mas Eva não desistiu da promessa. Com Sete, ela reconheceu nova esperança, nova chance, nova linhagem. Esta é a fé que Hebreus, capítulo 11, versículo 1 define. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eva não viu o Messias. Ela morreu séculos antes de Abraão, milênios antes de Jesus. Mas ela creu na promessa. Ela viveu pela fé. E sua fé foi creditada a ela como justiça, da mesma forma que foi para Abraão. Então, o que a história de Eva significa para você hoje, vivendo no século 21, milênios depois, em um mundo radicalmente diferente? Significa que você é descendente de alguém que conheceu Deus face a face. Você carrega em seu DNA espiritual a herança de alguém que caminhou com o Criador. Você é parte da linhagem que começou no Éden e culminará na Nova Jerusalém. Significa que seus erros, por piores que sejam, podem ser redimidos. Eva introduziu pecado no mundo, mas Deus ainda escreveu história de redenção através dela. Seu erro pode parecer irreparável, mas Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos, em trazer vida de morte, em fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Significa que mulheres têm valor inestimável no plano de Deus. Desde o princípio, desde Eva, passando por Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ruth, Esther, Maria e incontáveis outras, Deus tem usado mulheres poderosamente. A igreja primitiva foi edificada tanto por mulheres quanto por homens. Febe, Priscila, Júnia e outras foram fundamentais na expansão do Evangelho. E significa que você foi criado para a comunhão com Deus. O que Eva teve no jardim, caminhar com Deus na viração do dia, é o que seu coração anseia. Toda a busca humana por significado, propósito, conexão, é eco daquela comunhão perdida no Éden. E através de Jesus Cristo, essa comunhão é restaurada. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 18, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. A história de Eva é, no final, uma história de esperança inabalável. É a história de que não importa quão longe você caiu, Deus pode levantá-lo. Não importa quão grande seu erro, a graça de Deus é maior. Não importa quão escura a noite, a manhã de redenção virá, para a glória de Deus Pai, através do sacrifício do Filho, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.